Olá, boa tarde a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que sofres com ansiedade, tens dificuldade em te manter positivo. Se é o teu caso, fica atento até ao final do vídeo. Depois eu hoje vou-te dar 3 dicas simples que te vão ajudar a reduzir essa ansiedade. Olá, olá, olá. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da zona, país, do fuso horário, de onde estiveres a ver e a ouvir este direto. Espero que tenhas tido um fim de semana ótimo, fantástico e maravilhoso. Aqui teve muito sol. Se estiveres a ouvir nas perfeitas condições, escreve nos comentários de onde é que estás a ouvir e a ver. País, por exemplo, se for fora de Portugal. Se for em Portugal, podes dizer a cidade, também para eu ir te conhecendo. Olá, Helena. Eu sofro muito de ansiedade. Eu sei muito bem o que é que isso é, Helena. Já sofri muito também, muitos anos. Fica atento até ao final, porque eu vou dar algumas dicas que são úteis. Está bem? E na realidade eu lembrei-me de fazer isto. Isto é um tema que eu já falei aqui várias vezes, mas que é cada vez mais necessário repetir, porque cada vez há mais pessoas a lutar, a sofrer com estes problemas. Eu sei o que é, já passei por isso. E a semana passada eu pus um artigo sobre qualquer coisa de positivo. Já não me recordo bem como é que foi. Era um post dedicado às mulheres em que só tinha afirmações positivas e que no final dizia não deixes que os teus pensamentos te convençam do contrário. E para variar, aparece sempre alguém a lamentar-se, a pôr coisas negativas numa coisa tão positiva que tem como objetivo realmente aumentar a autoestima, a tua autoestima, a autoestima de quem leu, esse artigo. E então é necessário cada vez mais falar destas coisas sem tabus, e porque se tu que estás a ver este vídeo, se tu puseres o que eu te vou dizer, são 3 dicas muito simples. 3 não, até vou dar uma quarta, a dica número 0. Vou começar por essa. São 3 dicas muito simples, mais a 0, que é extra, se tu puseres em prática, vão-te ajudar a tu saíres dessa negatividade, dessa ansiedade, desse estado de sofrimento constante em que tu estás. Que eu sei que é assim, porque eu também já passei por isso, não é? Portanto, se eu conseguir dar a volta, tu também consegues. Tu e muita gente que eu já ajudei conseguiu. Tu também consegues, se for o teu caso. Olá, Paula Costa, Maria da Luz. Olá, Glória. Olá, olá. Boa, já há quanto tempo? Espero que esteja tudo bem. Aí para o norte. Olá, Isabel Afonso. Então, vamos lá. Dica número 0. E é número 0 porquê? Eu não acredito, eu não consigo sequer ver na minha cabeça se eu acho que não é possível hoje em dia tu continuares a ver notícias. Não é possível ver notícias e ficar positivo. Não é possível. Eu não acredito nisto. Tá? Mesmo as pessoas que me dizem que veem e que são extremamente positivas não têm a noção que estão a ser influenciadas, manipuladas no subconsciente. Tá? Nós não temos noção porque nunca estudámos estas coisas da psicologia, mas eles, os mídia, eles estudam e sabem muito bem como é que nos vão de agarrar. Tá? Eles são tão manipuladores, tão terríveis, e a tendência é piorar. Os mídia sempre tiveram agendas, sempre foram manipuladores. Vou-te dar um exemplo. É uma coisa histórica, pode ser que tu conheças, não é? Lembras-te do Stalin? Eles chamavam, os mídia, visões e jornais, não é? Chamavam ao Stalin o tio Joe. Era
assim que ele era conhecido no Oeste. Agora, eu não chamaria ninguém de tio, sequer, a quem tinha 10 milhões de pessoas a morrer na Ucrânia. Tá? Mas os mídia manipulavam isso tudo e no Oeste chamavam-no tio Joe, como se fosse uma coisa boa. Tá? Obviamente o tio Joe não é o meu tio favorito. Mas era assim que ele era conhecido no Oeste. Estados Unidos, aqui, etc. Tá? Portanto, se a tua rotina é ver notícias, não é? Tu estás constantemente num estado energético mais ou menos assim. Quem é que morreu hoje? Quem foi? Quantos é que morreram hoje do Covid? Quantos foram? Quantos prédios é que arderam hoje? Deixa cá ver quantos prédios é que arderam. Quantos aviões é que caíram? Quantas bombas arrebentaram? Quem é que foi racista hoje? Ou seja, como é que eu me vou chatear hoje? É a tua vibração energética está constantemente neste estado. Com quem é que eu me vou chatear hoje? Porque tu estás viciada em notícias. Tu não consegues deixar de ver. Tá? Não é preciso ver notícias, porque eu não vejo há anos. Está bem? Televisão, essencialmente. Não tenho canal nenhum de televisão. Basta ir ao supermercado ou ali ao café e a gente fica a saber todas as notícias que estão a acontecer de importante no mundo. Todas. Tá? Não é preciso ver nada. Está toda a gente viciada nelas, não é? Agora, eles sabem, os mídia, TV, jornais, etc. Eles sabem que se tu tiveres raiva, se tu tiveres medo, tu vais continuar a ver as notícias. Eles sabem tão bem isto, estudaram tão bem isto, que é isto que te acontece constantemente. Tá? Tenho muita gente que me pede ajuda por causa destes problemas. É um problema mental e é um problema físico, quando há uma depressão, quando há medicamentos, quando há esse tipo de coisas. Há intoxicação, e é uma intoxicação mental, e há uma intoxicação física também. Eu consigo, sem dúvida nenhuma, ajudar bastante na parte física, sei o que é bom, o que é que se pode fazer, e as pessoas realmente querem, porque acham que é um milagre. Mas se as pessoas não mudarem esta rotina, fica difícil. Tá? E eu tive que parar de ver. Porque eu sentia-me com raiva, sentia-me constantemente com medo de tudo. Isto já foi há anos. Eu decidi que nunca mais via TV. Porque ouvia falar constantemente disto que acabei de dizer. Que eles são manipuladores, serve para controlar, serve para te pôr raiva, para te pôr medo, para te viciar. Que é isso que dá audiências e é um negócio como outro qualquer. E eles vivem das audiências e do dinheiro de quem paga publicidade para ser mais bem, para ser visto por mais pessoas no mundo inteiro. Está bem? Quando tu te condicionas desta maneira energeticamente, tu não tens saída. Tá? Eu não acredito que haja alguém que consiga ver notícias e estar bem com ele na cabeça dele. Cada vez é pior. Tá? De vez em quando vou almoçar à casa dos meus pais, tenho que levar com as notícias. De costas, mas tenho que ouvir. Não é? A casa não é minha, não mando. Eu sei o que é só desgraças. Muito pior que era há uns anos. Agora, esta é a dica número 0. É muito simples de perceber o que é preciso acontecer para tu ficares positivo. É realmente muito simples. Não estou a dizer que é fácil. Estou a dizer que é muito simples. Tu percebes, tá? Eu já tive, que há uns anos, estava deprimido, sem dinheiro, sem saúde, sem saber o que fazer, insatisfeito com o trabalho, entre outras coisas, tá? E eu decidi mudar as minhas rotinas. Porque eu percebi que era preciso mudar as rotinas. A primeira foi desligar a televisão, parar de ver jornais, controlar aquela coisa, daquela ansiedade. Deixa cá ver quem é que morreu hoje.
Deixa cá ver quantos é que estão mais infectados com o Covid. E deixa cá ver isto e deixa cá ver aquilo. Eu tive que aprender a controlar isso, de tomar uma decisão mental que não ia, fugir desse tipo de energia. Tá? Foi isso que eu fiz. Antes de eu passar às 3 dicas que eu te prometi, esta foi só a dica número 0, extra. Se ainda não fizeste, clica no botão partilhar. Há milhões de pessoas a sofrer com isto pelo mundo fora. Se ainda não fizeste, clica no botão partilhar, porque as pessoas precisam de ouvir estas coisas. Tá? E agora, devido a tudo o que aconteceu, que está a acontecer, devido aos mídia, só devido aos mídia, as pessoas estão com mais raiva, estão com mais medo, estão mais deprimidas. Tá? Quando houve o primeiro lockdown, aquela coisa que ficámos todos em prisão domiciliária, lembras-te aqui há uns meses? A venda de antidepressivos, o aumento de suicídios, foram 2 coisas que aumentaram bastante. Está bem? Portanto, por isso é que eu te peço, se quiseres, se achares que é um ato bondoso, clica no botão partilhar e partilha esta informação com outras pessoas, porque vem aí mais 6 meses de prisão domiciliária. Vem. Eu vi na minha bola de cristal, tá? Não foi na televisão, foi na minha bola de cristal. Depois, espero estar enganado, né? que a bola esteja enganada, mas depois, se quiseres, podemos conversar sobre esses pormenores, como é que eu sei estas coisas. Ou como é que eu tenho a mania que sei. Tá? Dica número 1. Foco para onde queres ir. Não pode ser foco onde estás, nem onde estiveste. Tá? Ansiedade é recordações do passado que tu não consegues libertar. É tu estares a viver o presente com esta energia negativa. Ou preocupada com o futuro. Porque se estás a viver o presente com energia negativa, estás preocupada com o futuro. Tá? Eu quando estava doente, sem dinheiro, não estava satisfeito com o meu trabalho, uma das coisas que fiz foi mudei o foco. Eu comecei-me a focar naquilo que eu queria, o que é que eu queria ser, o que é que eu queria ter. E eu decidi que queria ter saúde e que para ter saúde precisava de mais dinheiro e que não estava satisfeito no trabalho, tinha que arranjar outra coisa. Eu foquei-me no que queria, não no meu passado, não na porcaria de trabalho que eu tinha que não gostava, não me foquei no presente, foquei-me naquilo que eu queria ter no futuro. Eu parei de me focar na minha doença. A minha doença era basicamente, eu quase que não conseguia mexer o pescoço. Os ombros muito rígidos, o pescoço muito rígido, e virava o pescoço mais ou menos isto, mais que isto, prendia, doía. Era o estado em que eu estava. Estava sem saúde, estava sem dinheiro, estava infeliz, e eu, em vez de ir na conversa da médica, eu decidi, eu vou à procura de solução, ela existe certeza, eu convenci-me, ela existe certeza, eu vou focar-me naquilo que eu quero. Uma das coisas que eu queria era ter mais saúde. Então eu não me foquei na doença, eu foquei-me em ter mais saúde, que são 2 coisas completamente diferentes. Parece a mesma coisa, mas não é. São estes pequeninos pormenores, as razões porque as pessoas não conseguem sair da situação que não gostam, porque estão focadas no que não devem, não é? Se estão doentes, estão focadas na doença. Não é na doença que a gente tem que se focar, é na solução da doença, é na saúde, não é? Aliás, doenças não existem, o que existem é desequilíbrios. Portanto, o que eu me foquei foi o que é que eu posso fazer para me equilibrar, para que o meu corpo me dê mais saúde. Tá? Então, eu passei mais ou menos 5 meses e meio em que eu só trabalhava e estudava coisas sobre saúde. Era a única coisa que eu fazia. Claro que comia, tomava banho, essas coisas, né? Mas de tempo, passava mais tempo a estudar do que a trabalhar. Trabalhava 8 horas e às vezes estava 10 horas a estudar e dormia só 6 e depois ia trabalhar, tá? Estava focado na saúde e não na minha doença. Parei de me focar no que não tinha, do dinheiro que não tinha, das dificuldades.
Como eu não vejo televisão, para mim foi fácil acreditar se está crise, se não está crise. Já no tempo do meu avô se falava de crise. Sempre que eu me lembro de crescer, sempre ouvi falar de crise. Às vezes mais, outras vezes menos, mas sempre ouvi falar de crise. Isso é uma manipulação da televisão que faz com que tu acredites que existe uma crise. Tá? Não é verdade. Tu tens o poder de mudar isso tudo. Se te focares naquilo que queres. Tens que te focar naquilo que queres. É a única forma e é a dica número 1. Foca-te no que queres, não é onde estiveste, não é onde estás agora, mas sim para onde queres ir. Esse é que tem que ser o foco. Dica número 2. Eu dava por mim, muitas vezes, a pensar, a minha vida é uma merda. Tenho que fazer alguma coisa, né? A minha vida é uma merda. Portanto, eu tinha que tomar uma direção diferente, fazer rotinas diferentes. Eu pensava constantemente: a minha vida é uma merda, a economia está uma merda, a minha saúde está uma merda, está tudo uma merda. Porque nós entramos numa roda de pensamentos, porque quanto mais nós pensamos a mesma coisa, mesmo que seja mentira, o nosso cérebro passa a acreditar que é verdade. Tá? E por isso a televisão e as notícias é uma coisa muito má. E quando eu me sentia desta maneira, eu tinha que ocupar a cabeça. Uma das coisas que eu ocupei a cabeça, já disse, que foi estudar. Estudar. Eu estava focado naquilo que queria, saúde. Fui estudar. Fui estudar vídeos de médicos, fui à procura, pesquisar tudo, os meus sintomas, o que é que podia ser, o que é que não podia ser. E tanto batalhei, não foi fácil descobrir, mas eu descobri a solução. Porque eu pus na cabeça que ela existia e fui fazer o que era preciso fazer. Como os médicos alopáticos, a médica onde eu fui, só me receitam medicamentos e eu nunca comprei, e eu decidi que tinha que haver alguém que tivesse uma solução para isto. Tá? E tanto procurei que encontrei aqui bem pertinho da minha terra. Eu tinha que substituir o tempo livre, o tempo em que eu não estou a trabalhar, ou até mesmo quando eu estava a trabalhar, eu tive que arranjar formas de substituir o tempo. A maior parte das pessoas não tem falta de tempo, porque isso é mentira, inclusive, porque o tempo é igual para todos, são 24 horas por dia para toda qualquer pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo não te deu menos tempo a ti do que a mim. Tá? Nunca é uma questão de tempo, é uma questão de gestão de tempo e de prioridades. Se tu tens dificuldade em gerir o teu tempo, podes comprar, como eu fiz, livros que me ajudaram a gerir melhor o meu tempo. Livros que me ajudaram a focar-me. Livros que me ajudaram a pensar positivo. Livros e cursos. Pode ser cursos também. Também tirei alguns. Mas livros são coisas baratas que tu podes comprar, ler um bocadinho todos os dias e pôr em prática. Tá? E isso vai mudando pouco a pouco. A tua cabeça não vai mudar de um dia para o outro. Tá? Mas tu tens que ocupar a tua cabeça com ações que te levem na direção que tu queres. Queres deixar de ter ansiedade, ou seja, queres ter saúde mental, tens que pensar em saúde mental, não é em ansiedade. Tá bem? Tens que fazer o que é preciso fazer para ires no caminho. Como qualquer coisa na vida, o sucesso é uma ciência, é preciso fazer o que é preciso fazer. Tá? O dizer que é difícil não vai ajudar a ser mais fácil, antes pelo contrário. Vai-te influenciar negativamente para tu nem sequer tentares e para desistires pelo caminho. Tá? Agora, eu tinha que substituir esse tempo. Não podia ser só sonhar. Eu vou ficar bom. Não podia ser só pensar positivo. Eu vou ficar bom e não fazer nada, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que entrar em ação. Eu tinha que produzir. Tá? Uma das coisas que eu fiz, ainda estava a trabalhar aqui na fábrica de vidro aqui da Marinha Grande, uma das coisas que eu fiz foi, nos intervalos para comer, no turno, eu tinha meia hora para comer, essa meia hora eu passava, em vez de estar na conversa com os meus colegas, a dizer mal do patrão, a dizer mal da obra, a dizer mal do chefe, a dizer mal do tempo, a falar das notícias da televisão, em vez de eu passar o meu tempo com essas coisas negativas que não me ajudavam em nada, eu levava livros, às vezes até só com o telemóvel tenho livros eletrónicos, outras vezes áudios, punham os auscultadores e ouvia áudios de coisas positivas que me pudessem ajudar.
E eu comecei a ser antissocial, porque estava insatisfeito onde estava e estava constantemente a querer mudar as rotinas. E então eu comecei por pequeninas coisas, tá? Comecei a ocupar o meu tempo com a minha cabeça com coisas positivas, com pessoas positivas. Naquele caso não havia muitas ali naquele ambiente e eu fechei-me em 7 copas, como se costuma dizer, e alimentei a minha cabeça com coisas positivas. Tá? A produzir. Tinha que produzir alguma coisa de positivo, tinha que mudar as rotinas, portanto é preciso fazer alguma coisa, por isso não pode ser só sonhar, tens que tomar ações naquilo que tu queres, na direção daquilo que tu queres. Não é onde estiveste, nem onde estás. É o que tu queres. Não é o que tu tens neste momento, nem o que tiveste. É o que tu queres. É isso, tem que ser o foco e tem que haver ações que te levem a lá chegares. Tá? Foi isso que eu fiz também. E número 3, é uma coisa que nem toda a gente precisa desta dica, mas que muita gente também precisa, que é nunca te compares a ninguém. Tá? Eu nunca me comparei a ninguém. A única pessoa com quem eu me comparo, apesar de que eu nem sempre fui assim, mas eu aprendi que tinha que ser assim, a única pessoa com quem eu me comparo é comigo mesmo. A pessoa que eu era ontem, comparada com a pessoa que eu sou hoje. Porque eu trabalho todos os dias em mim um bocadinho para ser um bocadinho melhor hoje do que fui ontem. Está bem? Não te podes comparar com ninguém. Tu não podes viver constantemente ai coitadinha de mim e o fulano e a minha tia fez-me isto e a minha filha fez-me aquilo e o meu vizinho disse-me não sei o que eu não gostei e são, apesar de tu não perceberes, isso são comparações. Tá? Estás-te a comparar com essas pessoas, a achar que tu és melhor que elas, inclusive. o que não deves fazer, né? À partida nem deve ser verdade, porque na realidade somos todos diferentes e eu só tenho que me preocupar comigo, tá? Com mais ninguém. Primeiro que tudo, comigo. Se eu não estiver bem, quem está à minha volta também não vai estar bem, tá bem? Portanto, nunca te compares a ninguém. Essa merda não te serve para nada. Não te vai servir para nada. Zero. Antes pelo contrário. Tá? Foca-te no que queres ser, para onde queres ir, alinha algumas atividades que te levem nesse caminho, ações que te vão ajudar a chegar lá, e é tão simples como isto. E eu vou frisar. Simples. Não é fácil. É simples. Nada do que tu tens que foi fácil valeu a pena. Nada. Nada. As coisas que tu tens que foram as mais difíceis é as que tu dás mais valor. É onde tu aprendeste mais. É onde tu tiveste que passar por emoções que nem sempre foram boas. Aliás, muitas vezes foram bastante más. Por isso é que tu dás valor. Foi duro. Seja o que for. Tá? Resumindo e concluindo, desliga as notícias, força-te a fugir dessa energia. Número 2, foco para onde tu... Número 2 não, número 1, ou até número 0. Foco para onde tu queres ir, não é onde estiveste, nem onde estás, é para o que tu queres, tá? Nunca te foques naquilo que tens, mas sim naquilo que queres. Nunca te foques na doença, foca-te na saúde. E assim, nunca te foques no dinheiro que não tens, foca-te em ganhar mais. Seja o que for que te aflige, o foco é naquilo que tu queres. Só tens que saber aquilo que tu queres. Número 2. Ocupa o teu tempo com atividades que te vão ajudar a ficares mais positivo, ajudar a ter o que tu queres. Ou a ter o que tu queres ter, ou a seres o que tu queres ser. Tá? As duas coisas. Tá? Foca-te nesses pequeninos pormenores. E número 3, nunca te compares a ninguém. A única pessoa que te vais comparar é contigo própria. Se tu estiveres focada no que tu queres, se tu fizeres atividades para tu melhorares, no ponto número 3, tu vais te comparar contigo própria. Com a pessoa que tu eras ontem.
E se tu melhorares 1%, ou menos até, mas se tu melhorares 1% por dia, só porque leste 10 minutos de um livro e puseste em prática o que leste, 10 minutos, são 10 minutos por dia. É 1% que vais melhorar de um dia para o outro. Tu não notas nada, 1%. Mas garanto-te uma coisa, se tu fizeres isso, no final do ano, tu estás melhor 365%. E aí já se nota a diferença. Tá? Porque 1% todos os dias dá 365% num ano. E aí tu já dás por ela. Que estás diferente. Ainda não estás perfeita, nem perfeito. Estás diferente, estás melhor, menos negativa, já controlas mais as emoções, estás mais satisfeita com a vida. Porque fizeste o que era preciso fazer. São estas coisas, são muito simples de fazer. Tá? Portanto, tens que fazer isso. Estão aqui algumas pessoas que já me pediram ajuda para este tipo de problemas, mas depois estão à espera de milagres, e depois algumas ainda me mandam vídeos de coisas negativas que eu nem chego a ver, não é? Mas assim se vê como é que está a cabeça da pessoa, constantemente negativa, a alimentar a cabeça com estas coisas negativas, não está focada, não tem propósito de vida, e isso tudo pode mudar. Eu também já fui assim, eu sei como é que é, sei muito bem como é que é, inclusive. E uma das coisas que eu fiz aqui há uns anos foi comprar um livro que se chama Como Deixar de Se Preocupar e Começar a Viver. O título diz tudo. Como Deixar de Se Preocupar e Começar a Viver. Tá? Nós temos que eliminar as preocupações da nossa cabeça para nos sentirmos melhores. Para que isso também se torne depois um círculo vicioso. Não é? Da mesma maneira que o negativo se torna um ciclo vicioso, o positivo, pouco a pouco, também se vai tornando. E para isso, se tu és uma pessoa que tens alguma dificuldade em parar de te preocupar com o futuro, tem a ver com os mídia, essencialmente, e com, o teu crescimento, a tua educação ao longo, quando eras criança, etc. Tem a ver com um hábito mental, na realidade. Se tu és uma pessoa que te preocupas com o futuro, né? Estás preocupada, tens medo, não sabes como é que vais ser. Se tu és uma pessoa desse género, eu vou-te oferecer gratuitamente uma fórmula mágica para tu te deixares de preocupar e começares a viver. É uma fórmula que são 4 perguntas, entre aspas, em que tu te sentas e cada vez que te sentires preocupado ou preocupada, apontas as respostas às perguntas. Tão simples quanto isto. Instantâneo, enquanto o teu cérebro deixa-se preocupar e parece que começam a aparecer ideias e soluções para o foco naquilo que tu queres. Enquanto tu estiveres preocupada, o teu cérebro não consegue pensar noutra coisa. Não te consegues focar. Não consegues sair dessa roda, desse círculo vicioso que é o negativismo. Ficaram aqui estas dicas. Espero que tenhas gostado. Para a fórmula mágica, para te deixares de preocupar, mandas uma mensagem privada, porque eu agora, já de seguida, vou já ter agora um treino para ir de umas 2 horas. Mais um, que tem a ver com aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero ter, gente positiva, gente que gosta de ajudar, que vão fazer um treino e eu quero assistir. Portanto, eu mudo as minhas rotinas de maneira que o meu objetivo, eu tenho que fazer coisas para que os meus objetivos têm que ser na direção daquilo que eu quero. Não é na situação que eu estou hoje, nem aquilo que eu passei no passado. É o que eu quero no meu futuro. Tá? É isso que eu vou fazer já de seguida. Mas se tu quiseres, depois manda uma mensagem que eu terei todo o gosto em partilhar contigo a forma mágica para tu parares de te preocupar e começares a viver e a seres feliz e a teres menos ansiedade e a gostar mais de ti e tudo. Beijinho de abraços. Eu volto amanhã, não sei em que horário. Tenho o resto de uma noite tranquila e tchau. Até amanhã.